Mais uma segunda-feira empreendedora começando aí, uma semana abençoada para todos nós, se Deus quiser, uma semana bastante produtiva, mas com muito equilíbrio também, né? Não basta a gente, eu fico vendo muita gente ocupada e pouca gente produtiva. A gente vai conversar muito sobre papéis aí que a gente desempenha na nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Bom, eu já fico até me perguntando aqui, será que existe isso de separar a vida pessoal e profissional? Como é que será que é? Hoje uma live muito, muito especial, porque a gente conseguiu, através da doutora Márcia Rezende, que eu sou fãzaço dela, fui colega dela lá na UFMG, quando eu dei aula lá na Federal de Minas Gerais, no curso de terapia ocupacional, e estreitamos aí, hoje somos grandes amigos, parceiros, e a Márcia sugeriu, Renan, vamos fazer uma segunda empreendedora, e é tão bom quando os participantes, aí já fica aí, gente, o convite, tá? Para vocês sugerirem quem vocês querem como convidado aqui, temas que vocês querem que a gente aborde aqui na segunda-feira empreendedora, na segunda empreendedora, para a gente já começar a semana inspirado. E aí a Márcia falou, não, queria tanto que você abordasse aí a vida do profissional autônomo, né? Como é que é empreender para o profissional autônomo? E eu lancei o desafio para ela, ô Márcia, quem que você gostaria aí de ouvir falando sobre isso? E aí ela me falou da Júnia. A Júnia, eu já acompanho ela desde da época que eu era estudante de terapia ocupacional. Nem vou falar, tá, Júnia, que tem 20 anos que eu formei, então já tem muito tempo que eu acompanho a Júnia aí, a jornada profissional dela. Eu sou muito fã da visão inovadora que ela tem da aplicação da terapia ocupacional no mercado. E, bom, já feita a introdução, não vou ficar falando muito aqui hoje, porque a Júnia tem um conteúdo riquíssimo para passar para a gente. Já vou passar a bola para a Júnia aqui, para ela se apresentar. Júnia, bom dia. Quem que é a Júnia? Explica aí para a gente aí, se apresenta fazendo favor. Bem-vinda, viu? Obrigada, Ronan. Obrigada. Bom dia a você, bom dia a todos, a nossa audiência aí. Bom, a Júlia é uma pessoa, que tem uma carreira inusitada, e eu tenho que admitir, eu acho que é interessante a gente contar essa história. Uma pessoa que vai da beira do leito até alta liderança e consultoria. Eu digo mesmo da beira do leito porque eu sou uma pessoa de hospital geral, eu sou uma pessoa fã do hospital. Hoje eu estou na consultoria, dou consultoria para o hospital, mas também para os profissionais. Então, assim, a gente acumulou, né, uma experiência muito grande, né, de diversos papéis, de colocar a nossa competência a serviço da comunidade de saúde, de diversos formatos, né? Então, eu acho que é uma história que vale a pena ser contada. Muita gente me fala, olha, eu tenho me inspirado em você, então vamos inspirar mais pessoas, né? Em termos assim você já disse, eu sou terapeuta ocupacional de formação, mas eu também fiz um aperfeiçoamento em reabilitação cardíaca no Reino Unido, fiquei lá por um ano, hands-on, e conhecendo, né, fiquei lotada num serviço e conheci 7 outros programas ao longo de um ano no Reino Unido. Eu tenho mestrado em reabilitação pulmonar pela Unifesp, e o MBA em Gestão de Saúde pelo INSPER, aqui em São Paulo, num programa INSPER Einstein. E tenho curso de Gestão de Risco em Saúde e também de Gestão de Inovação. Então, eu milito aí, eu falo que o meu lado assistencial fala sempre com o meu lado científico, que fala sempre com o meu lado administrador. Eu acho que é inusitado por isso, porque muitas vezes na carreira dos profissionais de saúde, quando a pessoa vai para a gestão, ela deixa a clínica, né? Não é que eu esteja atendendo clinicamente, mas eu entendo isso muito bem, eu acompanho as atualizações clínicas, eu ajudo as pessoas que estão na clínica também. Então, não é assim, eu fui virando as costas para algumas coisas para ir assumindo outras, mais ou menos. Eu conjugo, né? Não dá para a gente fazer exatamente tudo ao mesmo tempo, mas a minha cabeça se mantém sintonizada, é só assim,
mudar a chavinha e a gente consegue falar com os administradores, muda a chavinha e a gente fala de filosofia, muda a chavinha e a gente fala de ciência, de técnica. Então, essa é a Júnia. Estou aqui para contar a minha história. Ótimo, Júnior. Eu costumo falar, quem está acostumado a acompanhar aí o Segundo Empreendedor, que o profissional, ele pode sim ser especialista em alguns temas, mas o ideal é que ele seja tipo o Batman, que ele tenha ali um cinto de utilidades amarrado na cintura, e dependendo do contexto que ele estiver, dependendo do desafio que ele tiver, ele acessa ali uma ou outra utilidade do cinto dele ali para poder usar, né? Bom, a gente falou da Márcia, a Márcia está aqui, foi uma das primeiras a chegar, ela é da Efeito Consultoria, né? Já está dando bom dia aqui. Tem o Edmilson Martins, está dando aqui bom dia, Ronan Júnior, já estou ligado aqui. Esse tema é excelente, não tenho dúvida que será uma live fantástica, estamos juntos. Obrigado, Edmilson. O Edmilson está sempre presente aqui. Ô, Felipe, a gente podia já dar um certificado aí de participação para o Edmilson, né, que está sempre presente aqui com a gente. Obrigado, viu, Edmilson? Tem uma galera aqui da Tutori também, Angélica Machado, Adeilson Martins, estão dando bom dia, eles são da Tutori. Gente aqui do Brasil todo aqui, ó, tem gente de João Pessoa. Muito bacana. Ô, Júnior, então, aqui, ó, NTW São Paulo Lapa, Glauber Faria está aqui, ó, da NTW São Paulo Lapa. Bom, ô Júnior, e aí que hoje a gente está para falar de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Você podia passar para a gente aí um pouco dos conceitos aí, só para a gente alinhar, talvez algumas pessoas nunca nem ouviram falar o que é intraempreendedorismo, e você já explicou aí um pouquinho do tema aí, né, do leito à gestão, né, do leito do hospital à gestão. Fala um pouco sobre esses conceitos, Júnior, empreendedorismo, intraempreendedorismo, fazendo favor. Ok, eu acho que é interessante a gente recuperar uma história, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente pensa, né, especialmente os profissionais de saúde, isso é para quem quer abrir uma clínica, abrir um consultório e ser o seu próprio chefe, ter o seu próprio serviço. Isso é verdade. Então, o empreendedorismo é aquela pessoa, é o processo de, eu estou aqui com uma colinha, com os conceitos, é a criação de valor, né, por pessoas e organizações que trabalham juntas para implementar uma ideia. Muitas vezes, a gente quando está numa instituição, a gente se sente tolhido. Ali, quem é dono é outra pessoa. As regras, quando eu cheguei, já estavam colocadas, eu tenho que me adequar ou não me adequar. Então, toda a pessoa olha a instituição muito, muito como uma prisão, assim, a pessoa não tem espaço para criar. Então, quando ela quer fazer uma coisa do jeito dela, ela pensa, eu tenho que empreender, eu tenho que ter meu próprio serviço. Isso é verdade. Empreendedorismo é a criação de valor para implementar uma ideia através da aplicação da criatividade, capacidade de transformação, e a pessoa aí, ela toma um risco, né? Porque para a gente implementar um serviço, tem sempre um investimento, e você não tem certeza se isso vai dar certo, você faz de tudo que é possível, todo o planejamento, toda a análise, conta com a ajuda de outros profissionais de outras áreas, mas tem sempre um risco, e nem todo mundo tem condição, tem perfil para empreender, para tomar risco, para ser persistente, porque ninguém monta um serviço, uma clínica, que seja iniciar até uma boa assistência domiciliar de uma hora para outra. Então, isso é empreendedorismo, é relativamente claro para todo mundo. Agora, o que é o intraempreendedorismo? E aí eu aprendi esse termo com um rapaz chamado Luiz Alexandre Chicane. Chicane foi um dentista empreendedor até premiado pela Endeavor. Você conhece a Endeavor? Sim, sou muito fã do Endeavor. O case dele foi tão premiado que se tornou um case de Harvard. Quando eu fiz MBA, a gente compra, né? A escola comprava os cases, né, de profissionais, de hospitais, para a gente estudar os cases de sucesso, e ele é um dos cases de Harvard. E eu consegui chamar o Chicane para fazer uma palestra lá no Amparo Maternal, que foi a última instituição que eu dirigi,
e para justamente empoderar as pessoas. E Chicane falou o que é intraempreendedorismo naquele dia. Ele disse que intraempreendedorismo é a pessoa, é o processo de pensar com a cabeça de dono. Você está dentro de uma instituição, dentro de uma organização, ela não é sua, não é você que paga as contas de todo mundo ali, não é você que toma o risco, não é você o maior responsável, mas você olha aquilo como se fosse seu. Então, você vê coisas que podem ser melhoradas, novidades que podem ser implementadas, e você vai fundo. É claro, você tem que seguir as políticas institucionais, você tem que fazer uma política interna, você tem que fazer alianças internas, você tem que se esforçar um pouco mais, não é? Não vai ser nunca um intraempreendedor, o cara que chega, bate o crachá, faz aquilo que lhe é dado, passa o crachá, vai embora, tem um salário no final do mês. Eu na minha vida fui tem muito mais anos de intraempreendedorismo do que empreendedorismo, pode crer, né? Então é isso, intraempreendedor assim, e essa é uma visão interessante, porque hoje tem o SUS, os nossos profissionais são formados para trabalhar no SUS, né? Muitos têm empregos públicos ou prestam serviço para alguma entidade e acham que vão chegar ali e tem que se fazer só aquilo que lhe é dado. Não. Mesmo dentro do SUS, você pode ser um intraempreendedor, e o Brasil precisa disso. Precisa de gente criativa, não precisa de gente que passa o crachá na saída e na entrada só. Então, aí eu vou me valer de uma frase da professora Lília Magalhães. Ela disse isso no último encontro nacional de terapia ocupacional, antes de iniciar os congressos. Ela disse: não existe TO sem brilho no olho. O terapeuta ocupacional tem brilho no olho, ele tem gana, ele tem garra. Então, onde a gente está, a gente brilha, a gente faz acontecer aquilo que não nos foi dado. Entendeu? Então, o intraempreendedor é assim. A gente está falando aí de profissionais autônomos, né, que a sugestão aí é da Márcia Rezende, igual a gente falou no comecinho, e o profissional autônomo, ele tem que ser empreendedor e praticar o intraempreendedorismo, independente de onde ele estiver, né, como o próprio nome diz, ele é autônomo, né, ele é autônomo em todos os sentidos, assim, que ele tem que tomar umas decisões e ele é totalmente responsável pelo sucesso profissional dele, ou não. Você estava falando aí aqui na Tutória a gente atende diversos tipos de empreendedores e de intraempreendedores também, e aí um cara estava me falando assim que ele gosta de gestores, ele gosta de colocar gestores e você usou uma expressão aí que ele usou também, por isso que eu vou acrescentar aqui. Ele gosta de gestores, aqueles que provoquem o brilho nos olhos dos funcionários. Mas muito gestor está procurando funcionário com sangue no olho. Aí o gestor deixa o funcionário com sangue no olho, assim, vamos lá e tal, que não sei o quê, mas ele prefere lidar com gestores que provocam o brilho nos olhos, e tem muita diferença entre sangue no olho e brilho nos olhos, né, assim. Durante uma boa parte da minha carreira profissional, eu me dediquei com muito sangue no olho, e hoje em dia eu procuro muito mais fazer aquilo que me faz brilhar os olhos, né, ao invés de sangue no olho, né. Mas acho que os dois são importantes, dependendo da fase profissional que a gente está, né, e dependendo do momento que a gente está vivendo. Bom, ô Júnior, fala aí, assim, a gente está falando, então, de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, quais os erros que a gente vê muito, os profissionais autônomos, o pessoal nas suas respectivas carreiras, cometendo aí? Eu vi que a gente estava conversando aqui antes dessa segunda empreendedora, você separou uns exemplos muito bacanas que eu acho que a gente não pode deixar de falar, não, Júnior. Quais são os principais erros que você já viu? Bom, então, assim, vamos colocar na minha fala, no mesmo balde, tá? O empreendedorismo e o intraempreendedorismo, certo? Vamos esquecer um pouco essa diferença e vamos colocar como a coisa que une esse brilho no olho, esse sentido de propósito, isso é que é o mais importante. O dinheiro, a visibilidade, tudo isso, na verdade, ela é consequência, tá? Então, vamos focar naquilo que a gente tem que entregar, e entregar bem. É claro que a gente só vai conseguir entregar bem se isso está dentro de nós. Então, se a gente realmente tem isso como valor, se a gente tem esse foco, a gente vai entregar e o resto vai ser
uma consequência, tanto dentro das organizações, quanto fora, se a gente estiver também no na nossa própria organização. Então vamos lá. Eu separei exemplos a partir da minha carreira, e aí eu vou contando a história da minha carreira, e eu vou pontuando os exemplos, tá? Eu comecei, na verdade, comecei numa clínica, né? Numa clínica infantil, e era uma casa em Belo Horizonte, que tinha um quintal, e tinha lá, como a gente fala em Minas, um barracão, como se fala aqui em São Paulo, uma edícula. Né? Então, o primeiro setor de terapia ocupacional dessa clínica foi lá. Foi onde eu conheci que barata come tinta, porque aí a gente viu pequenas fezes de barata colorida. Esse foi o primeiro lugar que me foi dado. Mas a partir do momento em que eu fui provando o meu valor na clínica, eles me mudaram lá do barracão do fundo, que dividia a parede e meia com a casa do lado, eu passei até a sala da casa, a sala de visita, né? E o setor de TO foi mudado para lá. Então, a primeira coisa, gente, é a gente mostrar o nosso valor, a gente se empoderar desse valor. Tive a humildade de aceitar aquilo que me foi dado para começar. Então, a gente não recusa, a gente entra, mas a gente faz mudar de status. Essa é a primeiro exemplo, né? A gente não ser soberbo, né? Ver o que dá para aceitar para começar, mas a gente também não precisa ficar nesse lugar. Depois de lá, eu passei no concurso da UFMG e fui a primeira professora ex-aluna do curso de terapia ocupacional de graduação. E lá eu implantei o serviço de terapia ocupacional em cardiologia, tive um projeto de extensão que, na verdade, se iniciou quando eu era graduanda. Na graduação, eu aprendi TO em cardiologia e a única coisa que me foi pedido foi que procurasse um paciente no Hospital das Clínicas e fizesse uma avaliação e propusesse um plano de tratamento para entregar para o professor. Só que as intraempreendedoras estudantes, né, eu e mais 2 colegas, isso era junho, a gente estava atendendo uma pessoa que ia operar do coração e a gente viu a necessidade, então nós pedimos autorização dentro da unidade do Hospital das Clínicas e atendemos essa pessoa. A gente iniciou uma TO em cardiologia aí, quando a gente não tinha muitos exemplos, a gente tinha só algumas referências teóricas, né? Então, o segundo exemplo a segunda lição você tem ferramentas, está diante de um desafio, né? Então, isso que você falou, eu tinha todas as bases da terapia ocupacional, bastava aplicá-las no paciente cardiológico, e assim a gente fez. Não foi assim, nunca. A gente estudou isso, mas a gente nunca tinha visto isso na prática. A prática estava começando ali e isso se perdurou, né? Porque depois eu implantei também essa disciplina no curso de graduação de terapia ocupacional. E ali eu fui a primeira professora ex-aluna e a gente acreditou que a gente podia negociar espaços e negociamos com ambulatórios e fomos implantar isso. Muito bem. Fiquei 10 anos na UFMG e me mudei para São Paulo. Meu marido foi transferido para cá, aí eu falo que eu tinha um nome na docência, e aí que eu tive que começar tudo de novo. Quem eu era aqui em São Paulo, né? Então, tive que começar de novo. Ô, Júnior. E comecei da clínica de novo. Então... Clínica, consultório, e aí outra carreira em São Paulo. Legal. Só antes de você contar aí da sua carreira em São Paulo, uma coisa que eu achei muito interessante, sem falar do cocô colorido das baratas, né? Mas a questão de humildade, né, Júnior? Assim, eu vejo muitas pessoas já querendo começar com um cargo top, já querendo começar com a própria clínica, já querendo começar com tudo lindo, com tudo que é ideal, mas principalmente no começo, né, gente? Quem tiver no começo de carreira e tudo, a humildade é fundamental, né? E eu sempre falo, Júnior, que o que o mercado quer é que o mercado de trabalho ele é interesseiro. O mercado de trabalho, ele primeiro quer ver os resultados que você entrega para depois reconhecer os resultados que você entrega. Então, muitas pessoas já querem pular de fase e já querem alcançar o reconhecimento do mercado muito rápido. Uma vez, ajudei uma menina que era minha aluna a arrumar um emprego, e aí, um tempo depois, ela me ligou, falando assim, Ronan,
eu não quero trabalhar mais nessa empresa aqui que você me ajudou a... E antes era o sonho dela trabalhar nessa empresa. Não, porque eles já tiveram 4 oportunidades aqui de me promover aqui nessa empresa, e aqui é muito injusto, eu não fui promovido até hoje, tal, que não sei o quê. Aí eu escutei ela falando, e aí perguntei, porque eu não lembrava direito quando que ela tinha começado a trabalhar lá. Eu falei assim, tá, fulano, mas tem quanto tempo mesmo que você está aí? Já tem 9 meses que eu estou trabalhando aqui na empresa, eles não me promoveram até hoje. Eu falei, nossa, gente. Então, humildade, paciência, né? A gente está falando de erros aí. Às vezes o funcionário, o profissional, ele é muito afoito de alcançar o reconhecimento, de alcançar uma promoção, de alcançar o cargo que ele quer, mas isso leva um tempo, né, Júnior? Assim, e é muito importante a gente ter a humildade de, de primeiro querer gerar o resultado, aceitar as condições que nem sempre são as que você sonhou começar no mercado, para depois ir galgando novos degraus ali, não é isso? Isso é verdade. Aliás, tem um outro exemplo interessante dentro disso. Eu falei que eu passei no concurso para o UFMG, mas não foi da primeira, não, tá? Foi da terceira. Fiz 3 concursos lá. Fiz 3 concursos, sendo que o segundo eu perdi por meio ponto. Perdi a vaga por meio ponto. E fiz o terceiro concurso. Então, quando a gente quer alguma coisa, também a gente persiste, né? A gente tem o foco e a gente vai em frente. Então, aí me mudei para São Paulo. Me mudei para São Paulo e começa tudo de novo, né? Agora, me mudei para São Paulo, quando que eu fui parar na Unifesp, no Lar Escola São Francisco, na Beneficência Portuguesa, aí eu queria chamar a atenção para um ponto. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Conhecia, assim, da docência, né, as pessoas que davam aula aqui, mas não tinha relação pessoal. Mas aí um médico da UFMG me indicou para 2 médicos aqui, ele até meu padrinho de casamento, colega no Hospital das Clínicas, ele me indicou para um médico da cardiologia na Unifesp e um médico da angiologia da Beneficência Portuguesa. Então, eu ganhei essas 2 pontes. Então, gente, network é fundamental. Fundamental você conhecer pessoas, você gerar credibilidade, trocar com essas pessoas, porque quando você precisa, você tem, né, para te ajudar. E aí eu comecei, estive na Unifesp, e dali eu fui parar na pneumologia, porque não tinha nada na cardiologia aqui, e o professor Jardim me acolheu, e ali nós iniciamos, aí outro empreendedorismo, implantamos a TO em reabilitação pulmonar. Ele tinha visto isso no exterior, ele dava aula disso, mas na equipe dele não tinha terapia ocupacional. Então, a gente era um serviço e estudo, então fiz o mestrado em reabilitação pulmonar na Unifesp, lotada no Lar Escola São Francisco, que é a instituição parceira, e aí a gente desenvolveu essa área, fez um mestrado também, estudando um tema inédito, que é papéis ocupacionais de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, validando esse instrumento que serve também para as demais categorias de doentes e até pessoas não doentes também, né? Então, foi assim, a mudança para São Paulo trouxe essa inovação. Ô, Júnior, aí, bem no começo da live, eu estava falando que eu acho impossível a gente separar a vida pessoal da profissional, se é que tem essa separação, né, e tudo. E o que te motivou, o motivo de ter mudado para São Paulo foi para você, é porque o seu marido foi transferido para aí, então uma questão pessoal de você manter uma família, a sua prioridade de estar próxima do seu marido, te fez abrir mão de uma carreira que você já estava construindo em Belo Horizonte, de uma certa segurança de ser concursada. Aí, Júnior, não está muito no script aqui, não, mas conta aí como é que foi essa decisão, o que pesou, o que não pesou, sabe por quê, Júnior? A gente vê muito as pessoas, eu costumo falar que a gente podia parar de chamar de carreira profissional e sim de trajetória profissional. Por quê? Quando fala de carreira, principalmente aqui em Minas, o que é uma carreirinha, né? É uma coisa atrás da outra, seguidinha, linear, né? Eu vou fazer uma carreirinha de doces aqui, né? Vou falar em mineirês melhor ainda. Vou fazer uma carreirinha de pão de queijo aqui. Quando a gente fala uma carreirinha de pão de queijo,
é um pão de queijo, um na frente do outro, enfileirados. E muitas vezes a nossa carreira profissional vai, volta, é muito mais uma trajetória do que uma carreira, né? Uhum. Então, você estava com que idade? Você já tinha conquistado aí um concurso na UFMG depois de ter tentado 3 vezes, igual você falou, né? Na terceira tentativa você conseguiu. Tinha quanto tempo que você tinha passado nesse concurso que veio essa mudança para São Paulo? Como que foi essa decisão, Júnior? Desculpa sair do script aí, mas eu acho que é importante que muitas pessoas já podem ter passado por isso, faz parte da vida profissional das pessoas, ter que escolher entre prioridade profissional e pessoal. Como que foi isso, Júnior, fazendo favor? Então vamos colocar em termos de valores, né? Você falou a carreira, a vida profissional, ela está dentro da vida de uma pessoa. Essa pessoa, ela é muito... Aliás, se a gente vai pelos papéis ocupacionais, quantos são os papéis ocupacionais? São 10 papéis, sendo que o papel de trabalhador, ele é um deles. Você tem o papel de membro de família, de papel de amigo, um monte de outros papéis. Então, assim, a Júnia, antes de ser profissional, ela é Júnia, pessoa, e valor família, casamento, é uma coisa muito forte para mim. Então, eu tenho que te contar uma história um pouquinho anterior do meu sócio, né? Meu sócio é meu marido na Sistematize, nós vamos chegar na minha carreira lá na consultoria. Lá, no início do casamento, quando a gente se casou, 6 meses depois, ele foi para a Inglaterra comigo. Ele pediu licença sem vencimento do emprego dele e me acompanhou por 1 ano na Inglaterra. Então, essa era a vez... E lá ele não tinha um trabalho específico, ele ficou estudando inglês, ele fez outras coisas, ele não conseguiu se adequar, até a empresa tinha lá um estágio, mas ele não conseguiu se adequar àquilo naquele momento, então ele me acompanhou. Muito bem, a gente casou, ficamos em Belo Horizonte por 10 anos na UFMG, trabalhei 10 anos na UFMG, já tinha 2 crianças pequenas, quando ele teve o convite para vir para São Paulo, e eu não pensei 2 vezes. Eu falei, eu tenho a minha competência, ele já me acompanhou uma vez, agora é hora de eu acompanhar. Pedi uma licença na UFMG, né, porque eu também não sabia como é que iam acontecer as coisas aqui, mas vim com a cara, com a coragem e com a competência debaixo do braço. Falei, bom, eu tenho a minha malinha cheia de competências, vamos ver como é que a gente utiliza isso em São Paulo. E aí foram surgindo essas oportunidades, né, dentro, primeiro, da Unifesp com mestrado, terapia ocupacional e reabilitação pulmonar, e depois o restante que eu vou falar agora. Mas na frente desse processo, aí eu pedi a exoneração da UFMG, já estando bem encaixada aqui em São Paulo. Então, foi isso. Uma questão de valor, né? A gente não se arrepende. Hoje eu tenho São Paulo como também minha cidade do coração, né? De Minas a gente não pode largar nada. O espírito do mineiro, ele é muito interessante, então a gente não joga nada fora. Eu falo que eu não jogo nada fora, eu só ponho dentro da malinha, sou meio acumuladora, sabe? Você já viu, até pela minha carreira, né? Não joguei nada fora, continuei trazendo tudo junto, integrando e entregando a partir de tudo isso. Legal. A Angélica está aqui, ó. A Angélica Machado está aqui comentando. É necessário ter postura. Faço o melhor em qualquer atividade. O reconhecimento, ele vem com certeza, né? A Fernanda Guerra está comentando aqui, Júnia, arrasa demais. Ó, a Fernanda Guerra falando que você arrasa demais. A Fernanda é minha colega, foi minha colega no MBA. Fernanda é outra empreendedora, dentista de formação, gestora, esteve em São Paulo, trabalhou em consultoria, está de volta a Recife, fantástico. Aí, ó, nossa amiga em comum aqui, ó, Efeito Consultoria, está falando aqui, né, a Márcia? Humildade, mais dedicação, mais competência, é igual a reconhecimento, né? A Sandra Saraiva, a gente tem que destacar esses comentários aqui, ó. Fiz parte dessa história desde o começo em BH. Que privilégio ter visto e vivido em algumas partes da sua trajetória brilhante na terapia ocupacional. Júnior, olha que legal a Sandra comentando aí. A Sandra, eu sou mãe da Sandra na terapia ocupacional. Fiz terapia ocupacional porque um dia a gente pegou um ônibus junto em Belo Horizonte, viemos conversando sobre isso. Eu trouxe ela para São Paulo para trabalhar comigo no consultório. Olha aí, quantas amigas e parceiras, né, dessa trajetória, gente que ajudou a gente aí desde a UFMG até aqui. E você falou de networking, né, Júnior? Eu não podia deixar de comentar, assim. Eu costumo falar, gravei um vídeo recentemente para postar no nosso canal aqui do YouTube,
que networking vale mais do que dinheiro, né, Júnior? Às vezes, com muito dinheiro, você não faz metade daquilo que você faria se você tiver um bom networking, né? Você citou isso aí, eu não queria deixar passar em branco aí, sem poder destacar. Mas vamos lá, Júnior, continua a sua história e a sua trajetória profissional aí, que a gente está aproveitando bastante. Tá, então vou aproveitar o gancho do networking para dizer o seguinte, eu também, né, dou consultoria, faço mentoria de gestão de carreira, a gente aprendeu muito sobre isso, a gente vê sobre isso, e eu fiz para mim também, quando eu perdi emprego, fiz comigo tudo que a gente ensina, tudo que a gente vê, mas, de fato, todas as oportunidades que eu tive foi por indicação. Não teve nada assim que mandei o currículo, aliás, minto, tive uma vez de 2015 para cá, mandei o currículo, fui chamada, até fui aprovada, mas depois achei que a proposta não valia a pena. Mas, assim, o network, ele é fantástico. Então, o networking que me levou para dentro da Unifesp, lá da Escola São Francisco, reabilitação pulmonar, ali dentro eu conheci uma pessoa do Hospital Albert Einstein que disse, o Einstein vai começar a terapia ocupacional. Eu estava sem bolsa ainda, sem salário, eu não tinha um emprego, né? Eu estava como estudante de pós-graduação, não tinha ganho bolsa ainda, né? Então, eu fui prestar a seleção no Einstein, e aí eu passei. Eu passei e tive assim, o privilégio de implantar a terapia ocupacional no Hospital Albert Einstein, o melhor hospital da América Latina, e ali a minha carreira foi crescendo. Eu trabalhei lá 10 anos, 10 anos, e eu não fiquei num lugar só. Eu fui terapeuta ocupacional, coordenadora de terapia ocupacional, depois coordenadora de ambiente assistencial do Centro de Reabilitação, que era uma gestão do dia a dia, junto com a nossa gerente fisiatra. Dali eu saí da reabilitação e fui para a área de qualidade, gestão da qualidade de políticas e práticas assistenciais, né, que é a parte de qualidade mesmo. E então, nesse transitar, o que foi de inovador que o Einstein me apresentou? Eu fui capacitada para ser auditora ISO 9001, porque nós somos o primeiro centro na América Latina, centro de reabilitação com ISO 9001. Eu conheci a terapia ocupacional e forjei a terapia ocupacional para os critérios de Joint Commission, que é uma acreditadora de hospital americano, e o Einstein foi o primeiro hospital no mundo fora dos Estados Unidos com essa acreditação. Então, eu tive que aprender todos aqueles critérios, aqueles padrões de qualidade e formatar a terapia ocupacional para isso. Eu tive preconceito? Não. Tive que aprender indicadores, a fazer planilha, a mensurar meu resultado. Então, o que a gente tira daí, mais uma coisa, eu fui precursora do Centro de Inovação Tecnológica do Einstein, porque quando eu estava lá na área da qualidade, viram que eu tinha muita criatividade, o Einstein estava iniciando nessa área, e eu sou até coautora de patente de uma mesa para pessoas com dependência em alimentação, porque o Einstein assumiu um residencial de idosos e era um lugar que tinha muitas inadequações, e fizemos toda a reforma física, a reforma da equipe, de processo, tudo. E ali a gente viu que aquele refeitório não estava adequado para os idosos, a gente criou um modelo de patente, um modelo de utilidade, que chama, patenteamos isso, o Einstein paga essa patente até hoje, eu sou a coautora. Então, assim, quantas coisas a gente aprendeu no Einstein, foi uma escola de gestão, a gente aprendeu a admitir, demitir, treinar, aprendi contabilidade para não contadores. Gente, qual foi a grande lição? Não tive preconceito. O que me foi dado, aprendi, integrei, incorporei, e melhor, sem me prostituir com a questão, sem deixar a filosofia da terapia ocupacional, sem deixar a filosofia humanista, porque muita gente pensa que aprender gestão é você dar as mãos para o capitalismo, não sei o quê, e olhar mais o dinheiro. Gente, nada disso. Dá para fazer alguma coisa. Assim, impressionante a sua história, né? Foi terapia ocupacional para a área de qualidade e inovação. É coautora de uma patente que o Einstein paga até hoje. Gente, vocês estão vendo o nível da nossa convidada aqui de hoje? O negócio, assim, tá top. E o segundo empreendedor, assim, muito top. A Meire Cristina de Oliveira Machado, eu sou Ronan Delfim Machado, mas ela não é minha parente, não. Ela está aqui, ó, histórias de sucesso inspiram, exemplos motivam. Obrigado pela partilha, tá? O Tiago Ribeiro da Silva está aqui, ó. Muito bom, Júnior. Aprendi com você alguns pilares do empreendedorismo na época em que era estagiário no Einstein
e o networking e abrir frentes em minha trajetória sempre estiveram presentes. Obrigado. O Tiago está falando aqui. Ô, Júnior, a Angélica lá em cima tinha feito uma pergunta que eu vou trazer para você aqui agora, e que, em parte, você já respondeu aí, antes mesmo de eu perguntar, quando eu tinha levantado o dedo aqui. Ô, Júnior, você é teólogo, eu sou terapeuta ocupacional também, e muita gente me pergunta assim, ô, não, então você abandonou a sua profissão? Hoje você presta consultoria para microempresas, você dá treinamentos, palestras, você ajuda na carreira das pessoas, você abandonou a terapia ocupacional? Então, duas perguntas, Júnior. Uma você já praticamente respondeu. Então, vamos lá. Uma, quais são as habilidades, Júnior, que você acha que você tem? Porque você se adapta bem, né? Se você acabou de falar, você aprendeu contabilidade para não contadores, você ajudou o Einstein a ser o primeiro hospital do mundo fora dos Estados Unidos, né? Enfim, quais habilidades suas que você acha que te colocaram nesses contextos? Porque quando a gente tem algumas habilidades assim, parece que as coisas vão acontecendo de maneira natural, né, Júnior? Assim, hora nenhuma eu vi você falando assim, eu me candidatei a ser coordenadora de tal lugar. O que você acha que o Einstein enxergava em você, assim, no Hospital Einstein, a gestão, que ia te colocando nesses lugares, assim? E aí você já emenda na segunda pergunta. Você considera que você deixou de ser TO em algum momento desses cargos que você ocupava? É interessante essa pergunta, porque eu vou responder aqui com uma pergunta que me fizeram esses dias, eu estou devendo essa resposta. Ao Dr. Fernando Sembranelli, do Health Innova Hub, que é um hub de inovação que eu participo. E o Fernando me perguntou assim, Júlia, em que a terapia ocupacional te auxilia na gestão? Então, eu estava devendo essa resposta, é bom que ela vai ficar gravada aqui. Fernando, e ouvintes aí demais, a terapia ocupacional é uma profissão que entende muito de processo de atividade. A gente pensa, né, enquanto terapeuta ocupacional na atividade do nosso paciente, daquele que é doente, que tem alguma deficiência, está em algum momento de estado de vulnerabilidade. Mas essa capacidade de olhar o ser humano e destrinchar, né, as suas ações, desconstruir a sua ação e construí-la de uma maneira mais eficiente, que é a função, isso a gente foi treinado. Então, assim, eu tenho um olhar, uma vez eu fui entrevistada por uma grande consultoria, e o partner, né, o sócio consultor, ele disse assim, ele era arquiteto de formação, já trabalhando na consultoria financeira, ele disse o seguinte, você é como os arquitetos, você pensa em caixinhas, é mesmo, é processo, a gente desconstrói e a gente reconstrói. Então, gente, isso é nada mais que gestão. Se eu pegar uma empresa de tecnologia, um grande hospital, o que a gente tem ali? Pessoas trabalhando, nós temos processos. Se eu pegar uma linha de cuidado hospitalar, o que a gente tem ali? Processos. Entra o médico, faz isso, agora entra o enfermeiro, agora esse laboratório. É processo. Eu tenho a capacidade de estudar processos. Não é à toa que a minha consultoria hoje chama Sistematize, porque a gente sistematiza isso. O terapeuta ocupacional sistematiza tudo. Para quê? Para nós, a gente não trabalha com eficiência, com autonomia e independência. O que é autonomia e independência, se não a eficiência? A eficiência do paciente, eu levo isso para a eficiência da organização, para a eficiência das equipes. O que o Einstein enxergou nisso? Primeiro, essa capacidade de ser aderida, né, a essa eficiência e de ser criativo. O Einstein, a gente fala que é uma instituição que não para nunca. Quando já criaram alguma coisa, já estão desconstruindo porque já quer outra melhor, e o Einstein é muito focado em excelência, coisa que eu também sou. Então, assim, eu estava falando para você aqui uns minutinhos antes, né, que eu estou na frente desde os 6 anos de idade, que eu apresento coisas, diz a minha mãe, né? Dizia coisas de colégio, de jardim de infância. Mas cada vez que eu venho, que eu me preparo, é como se fosse a primeira vez. Eu estava aqui, empolvorosa antes, arrumando o cenário, me arrumando, tudo direitinho, cuidando de cada detalhe, porque eu, com toda a experiência que tenho, não acho que o jogo está ganho. Eu não entro em nenhuma luta, nenhum embate, nenhuma batalha, achando que o jogo está ganho. Então, eu tenho que me preparar. E aí, a competência é essa. Deixa eu contar um pouco dos bastidores aqui, já que você tocou nesse assunto, Júnior, assim que... gente, a Júnior é a primeira convidada, ela é tão focada em excelência, se prepara tanto, que ela é a primeira convidada que 15 dias antes dessa nossa live aqui já estava tudo pronto.
ela me mandou o roteiro, quer dizer, eu mandei o roteiro para ela, ela já me mandou devolvido aqui com o que ela quer comentar em cada parte. Eu fico imaginando, assim, vocês que acompanham a Segunda Empreendedora, eu sou danado para vir umas perguntas, assim, uns insights, eu faço pergunta fora do script. Eu acho que a Júnia vai me matar depois, que eu já fugi do script aqui umas 2 ou 3 vezes. Mas, Júnia, não tem jeito, só é Não, mas muita. aqui, ó, o papelzinho está aqui. Você foge, mas eu te volto para cá, ó. Isso aí, tá lá. Tá vendo, gente, como é que ela Tá até focada, impresso, super não está nem na organizada. tela. Não é à toa que a empresa dela chama Sistematize, né? Porque é impressionante o padrão que ela foca de excelência, de preparação. Então, assim, Júnior, não foi por acaso, com certeza, que você foi chegando onde você chegou e tendo essas conquistas aí durante a sua trajetória profissional. Bom, mas vamos voltar para a pauta, né, Júnior? Assim, vamos Vamos voltar para continuar, vamos dar mais 3 passinhos aqui para finalizar a carreira, né? A isso aí. trajetória, a história. Muito bem, eu estava lá no Einstein trabalhando por 10 anos e aí eu tive um convite. Um convite lá do Lar Escola São Francisco. Lembra que eu falei? É um centro de reabilitação filantrópico, privado, filantrópico, associado à Unifesp, onde estava alocado a pós-graduação de reabilitação da Unifesp. Este centro de reabilitação me convida para ser superintendente. É o cargo mais alto da instituição. Então, eu resolvi pedir demissão do Einstein e fui, idealisticamente, segura o queixinho aí, eu fui levar para essa instituição tudo de bom que eu aprendi no Einstein. É uma instituição pobre, deficitária, com mais de 60 anos de existência na cidade de São Paulo, né, mais ou menos a mesma idade da ACD e outras instituições congêneres da mesma época, e fui ser a mandatária geral. Então, assim, eu tive que ser... Aí, neste momento, eu estava no meio do meu MBA. Eu pude ali, gente, aplicar tudo. Negociação, contabilidade, gestão de pessoas, montar serviços, ser empreendedora. Mais do que nunca fui intraempreendedora, eu tinha aquela instituição como minha. Eu tinha que fazê-la ser sustentável, porque ela gastava mais do que ela conseguia produzir na sua parceria com o SUS, o pouco de privado que ela tinha. Então, olha, criamos serviços, o que era projeto a gente transformou em serviço para vender para grandes empresas, para alocação de pessoas com deficiência no mercado. Gente, nadei de braçada, né? Tudo que eu aprendi no MBA, eu pude colocar em prática lá. Inclusive, o meu case de maior sucesso, que eu acho, foi fazer dessa entidade ter um dashboard de indicadores. Quando eu cheguei lá, mal a gente sabia quantos pacientes tinha, mas não sabia exatamente quais, porque cada setor tinha a sua listinha de pacientes. Então, o José Garcia de um setor era o José Garcia de Oliveira de outro, mas parecia no Excel, que eram 2 pessoas diferentes, porque 2 nomes diferentes. Então, assim, a gente implantou no Excel um verdadeiro BI, né? Um Business Intelligence, de todas as informações, e eu trabalhei lá por quase 3 anos, e a Assembleia, a diretoria, resolveu entregar a entidade para a ACD. Quando a ACD lá chegou lá, e precisava, obviamente, de dados para conhecer a instituição, tudo que ela pedia, em no máximo 3 dias eu entregava, porque eu escrutinizei a instituição. Quantos profissionais tem, quanto tempo eles gastam com clínica, com supervisão, porque supervisionava alunos da Unifesp, quanto de faltas a gente tinha, por que os pacientes faltavam. Eu tinha indicador para absolutamente tudo. Na época, o presidente do INSPER, né, onde eu fiz o MBA, eu o convidei para conhecer, ele era assim também o presidente da Ambev, eu convidei, ele foi lá na nossa instituição conhecer a minha sala, o dashboard, né, todos os números na parede, e eu tinha a instituição na mão. Infelizmente, faltavam recursos para a gente fazer desses números, né, melhores, mas eu dei ali o meu melhor e acolhi muitas pessoas, ensinei muito, né? Também eu tenho muito isso, né? Eu falo que a minha veia docente, ela nunca secou. Então, se eu ia até a oficina ortopédica e eu queria um certo indicador, eu sentava com o rapazinho lá, falava com ele: fulano, abre o caderno aí e anota. Você anotar Excel é assim, é um pontinho, você não vai anotar um texto, você vai assim, clicar nisso, segundo ponto, clicar naquilo, terceiro ponto, é assim que faz. Está precisando me perguntar de novo.
Então, ser eficiente. Eu não tenho tempo para ficar aqui vindo te explicar e eu te falar 1 hora e você gastar coisa, guardar 10 minutos, tá? Então, assim, sempre ensinando, sempre compartilhando conhecimentos. Então, como a instituição foi assumida pela ACD, eu saí, fiquei no mercado, 6 meses depois, ai, meu Deus, a gana pelo hospital, né? Aí, um hospital me chamou de volta, me chamou, e dessa vez foi outra instituição de mais de 60 anos de existência, um amparo maternal, 75 anos de existência, uma maternidade filantrópica privada e também um centro de acolhida para gestantes de risco social. Então, essa instituição tinha parceria com o SUS e com o SUAS. Então, com o amparo maternal e com Lar Escola, foi onde eu conheci o SUS. Eu não conhecia o SUS. Eu nunca trabalhei no SUS e não aprendi sobre o SUS. Então, assim, conheci o SUS e amei o SUS. Adorei a lógica do SUS, porque é uma lógica maravilhosa. Aprendi a fazer contratualização com o SUS, conheci o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, a Secretaria do município, como fazer uma prestação de contas. No amparo maternal, a nossa prestação de contas ela era modelo entre os demais prestadores. Era um calhamaço assim, a cada 4 meses, todos os treinamentos, todos os testes do pezinho, tudo, negociar a agenda com o município, enfim, foi uma experiência fantástica. Então, fui muito empreendedora nessas 2 instituições, porque as tinha como minha, né? Até trazer a Fafá de Belém para cantar de graça pelo amparo maternal, a gente trouxe. Fizemos um show numa casa de chola, né? Não cobrou cachê, a gente teve que pagar algumas outras coisas, né, para fazer um show profissional, mas, enfim, uma delícia, né? Marketing de instituição, de causa. Gente, é muita experiência legal. Aí, saindo do amparo maternal, saí no pior ano da crise, né, 2015, né? Então, para a gente coroar essa trajetória. E aí, uma pessoa, eu falo que eu sou cheia das minorias, né? Mulher, terapeuta ocupacional, que gosta de gestão em São Paulo, em Mineira, olha, só tendo um bom network, muito foco e muito desejo de vencer. Então, peguei todas as minhas competências e aí aconteceu comigo uma coisa muito legal. Saindo do amparo maternal, ganhei uma avaliação de perfil que a Associação de Santa Catarina fez com todos os líderes, e ali eu descobri aquilo que eu não gostava de fazer. Porque todo mundo fala, você sabe onde você quer chegar, né? Você sabe o que você quer ser. Eu já sabia aquilo que eu não queria ser mais. Então, tinha muito claro o que eu não queria mais. E é claro também o que eu gostaria de ser. Então, fechei meu currículo, coloquei todas as minhas competências e fui atrás de tudo. E nesse tempo de lá para cá, eu atendi paciente, dei consultoria em hospital, fiz assessoria em terceiro setor, porque aprendi muito sobre terceiro setor nessas 2 instituições e mais uma outra onde eu fui voluntária. Fiz 2 projetos para Instituto Tecnológico sobre sistematização de processos para saúde e mercado de saúde para tecnologia. Então, me tornei consultora da Home Angels, né, que é uma empresa de cuidadores. Enfim, fiz muitos cursos de capacitação para terapeutas ocupacionais sobre marketing em saúde, sobre gestão, mentorias de carreira, inspiração de carreira, enfim, tudo isso que eu aprendi antes, coloquei à disposição do mercado. E no ano passado o nosso site ficou pronto, mas eu estava num grande projeto também com a consultoria Einstein, e agora, a partir desse ano, eu estou divulgando mais o site, e de novo à disposição, né? Queria convidar o pessoal para nos visitar lá, do www.sistematize.com.br. Então, lá na aba de serviços, o primeiro bloco é o meu marido que presta, a área administrativa e financeira. Dali para baixo são os meus produtos. Você vai ver toda essa experiência transformada em produtos para gestão de pessoas, que é a terapeuta ocupacional servindo as organizações, para tecnologia, para processos, que também vem do terapeuta ocupacional processos, e para a gestão do terceiro setor, que é uma experiência também grande que eu tenho. Essa é a trajetória. Legal, Júnior. Júnior, nós já estamos indo para os 10 minutos finais da nossa live aqui, uma trajetória maravilhosa eu até comentei aqui, não queria te interromper, você pedir demissão do Albert Einstein, quantas pessoas no sonho não dariam qualquer coisa para estar lá no seu lugar, e você pediu demissão para ir para uma instituição que, a princípio, tinha muito menos recursos do que o Albert Einstein, mais para poder aplicar aquilo que você estava aprendendo do que questão de dinheiro e tudo, enfim.
top demais. Então, vamos lá. O Edmilson Martins está comentando aqui, ó, e é uma coisa que a gente já comentou nos bastidores aqui antes do Segunda Empreendedora. Júnior, tem muitos clientes médicos, mas 99% deles não conhecem nada sobre gestão, porque a faculdade não ensina e a maioria dos médicos não quer saber sobre isso. Como você lida com isso na consultoria? E aí, Júnior, como a gente já está indo para os 10 minutos finais, eu gostaria que você respondesse o Edmilson aí, que é uma pergunta muito pertinente, e você já emendasse aí sobre dicas, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta dele aí. Assim, o que você diria para os profissionais autônomos ter sucesso no mercado de trabalho aí, para a gente já ir emendando nisso que você fala aí de carreira, que você faz com os profissionais na área de carreira. Júnior, por favor. Tá. Edmilson, excelente pergunta. E eu respondo a isso de duas maneiras. Sempre que eu tenho uma oportunidade pública ou estou com pessoas de decisão, eu falo com elas, gente, a formação do médico tem que mudar. E não é só do médico, não, de todos os profissionais de saúde. Tem que ter, eu falo que tem que ter costurado na barra da calça, da saia, um pouquinho de gestão. Você precisa disso, até para o seu atendimento domiciliar. Então, assim, tá errada essa formação, tá errada. Tá? Então, sempre que eu posso, eu tô cutucando nas lives, nos congressos, onde eu vou, eu cutuco isso, falo com docentes que eu conheço. Quando eu tenho cliente da área da saúde, sabe como é que eu faço? Eu, como terapeuta, acolho esse profissional como terapeuta. Então, assim, eu conheço, já deu para perceber que eu conheço ferramentas complexas, métodos complexos, mas quando eu recebo o meu cliente de consultoria, eu me chego no nível dele, entendo o contexto dele, eu faço uma planilhinha. Eu não vou complicar ele com coisas... Ele não tem essa... Eu não vou assustar ele. Eu quero que ele realmente atinja o objetivo dele. Então, se eu não chego... É a mesma coisa de que você pegar uma criança com muita deficiência e que dá uma coisa complexa para ela fazer. Então, você não começa no mesmo nível, você não começa dando a mão, ajudando, segurando o braço para levantar a mão. Então, a mesma coisa. Você pega um profissional de saúde que precisa de gestão e não tem, dá a mão para ele, chega no nível dele, faz ferramenta que seja adequada, né? A gente faz assim. Então, gente, para fazer isso e para fazer todas as outras coisas, as minhas dicas que eu já listei aqui são as seguintes. A primeira, gente, é o autoconhecimento. Ouviram eu dizer? Quando em 2015 fui avaliada, eu sei o que eu não quero ser. Aliás, eu fiz uma publicação sobre isso no meu LinkedIn. Tá dizendo assim, você sabe aquilo que você não quer? Porque todo mundo te pergunta, você sabe que, né? Garanto que o Ronan pergunta. Ele vai receber o cliente dele, o que você quer? Você não sabe o que você quer? Lá vai o Ronan cobrar, né? Ronan não cobra, cobra das pessoas aquilo que começa assim cobrando, o que você não quer mais fazer, né? Porque às vezes a gente foi meio traumatizado por aí, então eu já sabia que é aquilo que eu não quero. Então, autoconhecimento é muito importante, aquilo que você quer, que você não quer, quais são as suas competências, qual é o seu jeitão de funcionar. Eu sou aquela pessoa que se me dá uma planilha para olhar o dia inteiro, eu fico maravilhada. Olha a planilha, tiro os números, ou para analisar um processo, ou para escrever uma proposta, eu gosto muito disso. Segundo, abertura de mente, flexibilidade, estar aberto ao novo. Gente, para com esse negócio de preconceito. Esteja aberto, né? Até lá na Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então, examina. Como é que você pode escolher se você não conhece, né? Terceiro, atualização constante, gente, consistência técnica, tá? Então, as pessoas querem, como é que faz marketing? Como é que eu vou divulgar? Primeiro, a gente tem que saber como é que eu sei. Eu tenho clareza para mim, né? Eu tenho consistência, eu sou uma autoridade naquele assunto, para depois a gente fazer a propaganda, né? Aliás, o Max Geringer, uma vez eu ouvi ele falar no rádio, vocês devem conhecer o Max Geringer, né? Na CBN, ele dizia o seguinte, alguém me fez aqui uma pergunta sobre marketing pessoal. E a pessoa dizendo, Max, eu não me sinto legal fazer marketing pessoal, a gente ficar se exibindo. Ele falou assim, o que não é bom é você falar daquilo que você não é e daquilo que você não fez. Qual é o pecado de dizer aquilo que você é e aquilo que você fez? Então, gente, consistência, tá? A quarta coisa é networking, a gente já falou aqui bastante, conhecer, cultivar, trocar, criar vínculos verdadeiros com as pessoas, que isso vai gerar confiança, gera credibilidade. Foi um outro feedback que eu tive do Dr. Fernando Sembranelli, aquele lá do Hub de Inovação, quando eu estava procurando emprego, cheguei
para ele com o meu currículo, e a gente não tinha assim, muito conhecimento de conversar, conhecia daqui, de acolá. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que eu sinto que você gera credibilidade, eu sinto confiança no que você fala? Então, assim, isso fluiu, né? Não me treinei para passar essa credibilidade nessa conversa que marquei com ele. A penúltima dica aqui é estar atento às necessidades à sua volta. Então, a gente fala muito de planejamento, mas tem aquela coisa de oportunidade, né? A gente tem que se preparar, a gente tem que planejar, mas esteja flexível. O que está rolando em volta? O que as pessoas em volta estão precisando da sua organização, do mercado, da sociedade, dos seus pacientes, quem quer que seja. E aí você olha para dentro, porque você já se conhece, pelo menos um pouco, como é que você pode conjugar as coisas? Você conhece os seus alvos, os seus propósitos, as suas competências, olha em volta qual é a necessidade, pumba, casa, né? E a última coisa, gente, é arriscar. Arriscar, mas com risco calculado. Não se engane, eu sou uma pessoa extremamente conservadora, extremamente segura, extremamente mineira nesse ponto, tá? Então, arriscar com risco calculado, planejar, ser organizado, ser sistemático, gente, ó, ser sistemático não é ser chato, não, né? Às vezes você não quer falar assim, Ronan é chato, não, o Ronan é muito sistemático. A Júnia é muito sistemática, eu sou muito sistemática mesmo, mas não sou chata, não. Sou uma pessoa extremamente afetiva, aberta, mas sistemático é a gente fazer as coisas com início, meio e fim, ser organizado. Gente, você iniciou a live dizendo, hoje você está vendo muita gente ocupada e pouco produtiva, gente desorganizada, gente que está assim. Então, a gente tem que ser organizado para a gente ser produtivo. É isso aí, Ronan. Já falei tudo que estava no meu papelzinho. Ô, Júnior, pessoal, essa live fica gravada, esse programa fica gravado. Quer uma dica? Assista pelo menos essa parte final mais umas 3 ou 4 vezes. Assista essa parte final pelo menos mais umas 3 ou 4 vezes, porque anota, lê, vê daquelas coisas que a Júnia falou, tá? Vê dessas coisas todas que a Júnia falou aí, o que te falta, né? O que você precisa de melhorar? Autoconhecimento, você se conhece bem? Né? Você tem a mente aberta, né? Sem ter preconceito? Você tem buscado atualização constante? Ó, estou te ajudando aí, hein? Você tem um bom networking? Você está atento às necessidades que estão à sua volta? Você arrisca? Tem muita diferença em ser empreendedor e aventureiro, a gente já falou isso aqui. O empreendedor, ele corre riscos, sim, mas riscos calculados, né, Júnior? Então, assim, é importantíssimo isso. Ô, Júnior, a gente já está indo para a nossa reta final aqui. A gente sempre respeita o tempo. Eu tento ser sistemático, sem ser chato, tá? Então, a gente respeita o tempo do nosso convidado e da nossa audiência aqui. Quero agradecer de novo a Márcia por ter conectado a gente, tá? Júnior, eu tenho certeza que entre eu e você só está começando uma parceria aí de muito potencial. Faço questão de você estar aqui com a gente na Tutoring em muitos momentos aqui, que a gente vai precisar de você, com certeza. Me coloco à disposição aí para colaborar no que você achar melhor também. E a Márcia está falando aqui, ó, Ronan, você perguntou a efeito, né, consultoria. Ronan, você perguntou o que a Júnia tem de diferente. Ela tem foco, dedicação, competência, mas especialmente é generosa. Obrigado a ambos por mais essa oportunidade de aprender. Bacana demais ter esse retorno aí da Márcia. O Luiz Carlos Lima, fantástico, adorei, vou assistir de novo e indicar. Isso aí, Luiz Carlos, copia o link aí desse nosso programa e manda para quem você achar melhor. A Angélica Machado está aqui de novo, muito obrigada, Júnia, foi incrível. Gabriel Nogueira, parabéns pela live, excelente, obrigado. Então, Júnior, é bem provável que você tenha que voltar aqui depois, viu, nesse segundo Empreendedora. Não sei se você gostou de ter participado com a gente, se você seguiu o script direitinho, se saiu tudo sistematizado direitinho aí. Mas, Júnior, já te passando a bola para você deixar a sua mensagem final aí, e depois você me devolve que eu tenho que anunciar o nosso próximo convidado da segunda-feira empreendedora, da segunda empreendedora que vem. Então, Júnior, qual que é a mensagem que você deixa para a gente? Então, resumindo tudo, eu forjei aqui, anotei a seguinte frase: pare, respire fundo
pense em você e no seu entorno, escreva as suas reflexões e planos e saia para executar, avaliando sempre seus resultados, ou seja, sistematize seus desafios. Muito obrigada, Ronan. Adorei estar com você e com toda a sua audiência. Muito obrigada. Obrigado mesmo, Júnior. Júnior, segunda-feira que vem, no nosso segundo empreendedor, a gente vai ter o Ragman Madeira. O Ragman Madeira, ele é nadador, atleta, e ele fundou a ONG de Peito Aberto. A ONG de Peito Aberto é presente em vários estados do Brasil, e ele é um empreendedor social, Júnior. E a gente falou aqui de empreendedorismo, intraempreendedorismo, e ele é um empreendedor social. E aí eu o convidei porque eu admiro muito o que ele tem feito no empreendedorismo social. É um lado que o Brasil precisa muito, e é uma oportunidade da galera do Segundo Empreendedor abrir a cabeça aí, igual você falou, ter a mente aberta, porque nem sempre empreender é abrir uma loja, é abrir uma empresa, assim, de essas mais tradicionais. Às vezes, em volta da gente, tem oportunidades, a gente só é um empreendedor social e a gente não está conseguindo enxergar. Então, o Ragman Madeira vai estar aqui presente com a gente segunda que vem para falar sobre empreendedorismo social. Gente, não percam, porque vai ser, assim, muito top, um bate-papo muito diferente, muito legal com o Ragman. E, Júnior, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe aí. Parabéns pela sua trajetória profissional, que com certeza é muito inspiradora, e vai sempre mandando notícia, tá, Júnior? Não some, não. Tá. Valeu, gente. Obrigada, gente. 10h02, horário de Brasília, respeitando os nossos horários aqui, a nossa agenda. Gente, muito obrigado. Até segunda que vem com empreendedorismo social. Valeu, gente. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.